Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis 46, no versículo 1, versículo 2, versículo 3, que diz assim: Partiu Israel com tudo que tinha e veio a Betseba, e ofereceu sacrifícios a Deus, de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões da noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali eu te farei uma grande nação. Então, irmãos, aqui vai contar a história, aleluia, Jesus, que houve, aleluia, Jesus, uma grande fome em todos os lugares. O Senhor revelou pro faraó e José. Deus deu o dom da interpretação de sonhos para José. José revelou, aleluia, Jesus, que ia haver 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, aleluia, Jesus. Houve uma fome terrível, aleluia, Jesus, nesse tempo. Então, Jacó, que mais tarde teve o nome de Israel, que o Senhor mudou o nome dele, disse para ele... ele disse, na verdade, para os filhos: eu soube que tem comida no Egito, então pegue aqui tudo que vocês têm aqui, os utensílios, dinheiro, ouro, prata. E, na verdade, não existia dinheiro, né, irmãos? O dinheiro, na verdade, era o ouro e a prata, né? E leve lá e compre, então, o alimento, que eu sei que tem alimento lá. Mas foi tudo um trabalhar de Deus, aleluia, Jesus, irmãos. Por isso que a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Os irmãos venderam ele lá, ele foi vendido, foi levado para o Egito. Para quê? Para virar mais tarde, passou umas lutas lá, umas provações, mas mais tarde virou o governador. Para quê? Para salvar agora a própria família dele, para salvar o próprio pai dele. Jacó sofreu tudo, né? Mas Deus teve misericórdia, deu Benjamim, um outro filho para ele, né? Para consolar o coração dele nesse tempo ainda. E aí, então, José, ele pôde salvar a família dele. E ali, então, o Senhor, ele diz ali, né? Para os irmãos dele, vai lá. E ele reconhece os irmãos, e até que ele se declara aos irmãos, né? E diz assim: meu pai está vivo, então fala para o meu pai vir para cá, então. Então, essa palavra que fala, que Deus fala para Jacó: Jacó, não temas, desça no Egito, que lá eu te farei uma grande nação. Então, o Senhor prosperou grandemente Jacó, que os 12 filhos deles, que veio a ser a 12 nações de Israel. Desceu os 12 filhos já com os netos, tudo, e desceram para lá. E então o Senhor salvou, né, a descendência de Israel ali. Então eles não passaram fome, moraram no melhor lugar que tinha, aleluia, Jesus, comeram do melhor que tinha. Então, o Senhor operou grandemente, aleluia, Jesus. E hoje, aleluia, Jesus, o Senhor está dizendo para mim e para você: ouça o que o Senhor está falando. Não seja negligente, aleluia, Jesus, porque o Senhor está falando contigo agora. Virá um tempo de fome no Brasil. Não é de agora que o Senhor tem falado, mas o Senhor fala assim, eu estou falando para os meus filhos, porque os rebeldes, porque aqueles que não creem em mim, aleluia, aqueles que são do mal, eles não dão importância para as coisas que eu falo, mas agora eu falo para os meus filhos, aleluia, Jesus, estoque alimento, porque virá uma grande fome também em toda a nação, aleluia, Jesus. Irmão, nós estamos vendo as pessoas que trabalham na agropecuária, assim, na agricultura, eles já estão dizendo que os agricultores não querem plantar mais por causa do El Niño que está vindo várias vezes. O El Niño está vindo, várias catástrofes está vindo, aleluia, Jesus. E eles nem plantar, eles não querem plantar mais. Não é de hoje que o Senhor está falando. Ele não está falando
com vocês agora, ele já vem falado há muito tempo. Ele apenas está reforçando para você ficar atento. Estoque alimento enquanto há tempo, enquanto você tem condições, porque o mercado ficará vazio. Então eu digo para vocês, estoque pelo menos para 1 ano. Se conseguir estocar para mais de 1 ano, é bênção de Deus, mas tente pelo menos estocar para 1 ano, aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor para mim e para você, aleluia, Jesus. Ele vem reforçando, porque Ele não quer ver o povo dele passar fome. O Senhor sabia que naquele tempo viria uma grande fome sobre toda a terra de Israel, sobre todos os lugares, aleluia, em Jordão. Também no Egito, mas o que o Senhor fez? O Senhor levantou José, aleluia, Jesus. Então o Senhor revelou o sonho, aleluia, Jesus. O Senhor tem dado muitos sonhos, que esse tempo virá, aleluia, Jesus. E que você fique atento ao que o Senhor está falando. São períodos em que o povo de Deus tem passado ao longo do tempo, de todos aqueles que se chamam filhos de Deus, todos aqueles que servem a Deus, aleluia, Jesus, desde lá do princípio, desde a criação do mundo, várias épocas tem acontecido isso, o Senhor tem permitido isso, de haver fome na terra, aleluia, Jesus. E essa fome, ela virá por todo o mundo, não será somente no Brasil. Todo mundo terá, aleluia, Jesus, falta de alimento. Estoque enquanto você pode, enquanto ainda está barato para poder comprar. Escuta o que o Senhor fala, porque não vai tardar o que virá sobre a terra. Se previna, aleluia, Jesus, para tudo que há de vir sobre a terra, aleluia, Jesus. Ouça a voz do Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor tem falado, o Senhor tem levantado muitos profetas, aleluia, Jesus. O Senhor até falou com o meu filho, o Senhor deu uma visão para o meu filho também, aleluia, Jesus, que é para a igreja estocar alimento. Ele teve uma visão, vou contar para vocês o sonho que ele teve, irmãos. Ele teve esse sonho essa noite, no dia, deixa eu confirmar, no dia de hoje, 14 de julho, ele falou que ele estava dentro da igreja e o teto da igreja quebrou e ele olhava para cima e a voz de Deus falava com ele: diga para a minha igreja, aleluia, Jesus, que haverá fome sobre a terra e que é para os irmãos estocarem, porque aqueles que são rebeldes, aqueles que não servem a Deus, eles não vão dar importância nenhuma, eles não estão nem aí. Aleluia, Jesus. Mas os filhos de Deus, eles ouvirão a voz do Senhor, porque o Senhor ainda está dando tempo para você poder estocar. Assim o Senhor entregou para ele, e o Senhor falou: eu tenho falado com voz alta com todos os meus filhos para ficarem alertas para tudo que é de vir, porque os rebeldes, aqueles que não me servem, eles não dão importância nenhuma para as coisas que eu falo. Assim o Senhor revelou para o meu filho essa noite. Essa é a revelação que Deus traz e eu trago para você, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele manda dizer para você: fique atento, estoque, pare de comprar, não é tempo de comprar. Não é tempo de ficar gastando dinheiro para passear. Todo o dinheiro que você tem, estoque o teu alimento, aleluia, Jesus, porque ainda dá tempo. Amém, irmãos? Então eu entrego essa direção pelo poder que há no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas quem tem ouvidos, ouve a voz do que o Espírito Santo está falando hoje. Amém.